שלום הרב לייטמן, אנחנו נמצאים פה אני ולימור. Olá, Rav Leitman. Estamos cá, eu e Amor. Encontramos porque colocamos a base a um curso para um novo mundo, até no aspecto do ensinamento, e desejamos agora tomar o aspecto sobre a educação, a mudança das pessoas no mundo. Essas conversões não será apenas para os desempregados, mas para as pessoas em geral. Preparamos as perguntas para encontrar uma linguagem comum entre nós, para que possa preparar o homem para o mundo. É importante como vocês veem o mundo. Se queremos ser a imagem do mundo no qual vivemos, com a influência do homem, falaremos da alma do homem, o aspecto da sua alma. Veremos como depois de tudo nos preparamos e preparamos o homem para ser o homem da manhã. Sim. Os últimos anos, ou podemos dizer, no meu ponto de vista, nos últimos 10 anos, o mundo é muito cômodo, tudo está muito próximo. Vamos ao supermercado, tudo posso comprar. Eu estive com os meus filhos e eles veem que há algo pequeno que está no supermercado, eles conhecem e não sabem como é que crescem e nem não se importa como é relevante para eles. O seu mundo dentro de casa está formado de pressão sobre o botão. Cada coisa que desejam, basta pressionar um botão. Querem algo, entram na internet, perguntam, investigam. É muito diferente de quando eu cresci. Vai-se mudando mais e mais. Por outro lado, falo com pessoas, com grupos, e não vejo que a pessoa inventou um botão para o qual possa ser mais feliz. Tudo é muito cômodo e não é tão bom. O mundo mudou exteriormente. Crescem as árvores e a carne chega em sangue, em bolsas, e tudo está preparado. E como estamos preparados para ver isto sobre a mesa, não necessita preocupar-se por isto. Não vejo isto como algo mau. Nós chegamos a um estado, 1% do mundo se encarregará de preparar os alimentos. O que importa é que eu saiba isto. Depois de tudo, estamos acostumados que o pão é algo assim. E nós vemos repolhos, frangos. Ninguém sabe o que fazer com eles. A verdade é assim, diz Amor. Que processo deve-se fazer e o que é que os leva à mesa? Não pensam que isto é mau e que nós devemos trazer ao homem. Ele não deve voltar à Terra. Devemos aceitar o nosso avanço como um avanço natural e caminhar junto com isto. O meu neto, 2 anos e meio, ele sabia que tudo chegava do supermercado. E se necessita algo, nós vamos ao supermercado. Sim, ao supermercado. Para ele, dali provém tudo. E assim, está bem assim. Na verdade, a grande pergunta é junto com esta cópia de coisas. Estas coisas tão especiais estão ao alcance de um botão. Eu não vejo nisto algo mau. O homem deve avançar. E é visto. E há alguns grupos que não aceitam isto tão facilmente. Os ortodoxos não querem aceitar o avanço.
Na América também, na Pensilvânia, eles pensam que são mais felizes. Mas na vida muito mais difícil, trabalham 12 horas por dia, num trabalho muito pesado, devem lavar a sua roupa, secar a sua roupa, não têm máquinas. Quase todas. Faz 500 anos, sem tratores, nem carros, é tudo carro com cavalos, sem máquinas. É tudo o que tem uma preparação à sua volta para receber prazer. Quer dizer que têm apoio, que pensam que ali se toma. Quando uma criança nasce, sente que nasce numa sociedade feliz e que o seu trabalho para a sociedade, ele constrói uma casa e toda a aldeia se junta para construir uma casa. Durante este dia trabalham juntos, comem juntos, como os pioneiros, mas não pensam que se pode voltar atrás. Há muitas pessoas que os admiram e há outros que chegam a eles, mas não muitos. Mas têm uma demografia positiva. Cada um tem 10, 12, 14 filhos, cada família, mas há algum prazer nisto. Não sei se há prazer nisto. Há prazer no trabalho da terra, compreender de onde vêm as coisas. Não penso que o homem, quando avança, enquanto rejeita a nova tecnologia, é capaz, da verdade, de estar longe disto. Tudo, não podemos fazer tudo para nós. Quanto me custará fazer uma camisa, hoje em dia é impossível. Então, é claro, ele tem certas limitações, mas não penso. Há coisas que convém. Preparamos alimentos, compramos tudo no supermercado e dentro de alguns anos pode ser que assim seja e pode ser que não exista cozinhas no departamento. Apenas uma caixa que se põe para aquecer e acabou. E há milhões de sabores ali. Não podemos voltar atrás. E assim avançamos. E o nosso egoísmo vai avançando, nos exige. Penso que é algo que é negativo, mas devemos aceitar seguir adiante com isto e ver como o mundo vai mudando. Como nós podemos viver em concordância com isto. Podemos ver que o homem, enquanto a tecnologia avança, o mundo vai em regressão, vai sofrendo, se sente mais pressionado, quer dizer, quanto é que nós melhoramos na vida pessoal, não melhoramos a nossa vida social, por isso, mesmo quando eu chego a casa e dentro de meia hora tenho preparado toda a comida e tiro a roupa para lavar da máquina e também a roupa, não é que da sala tudo está bem, na verdade, mas depois de tudo chegará a salvação. A mulher tem trabalho em certo lugar, finalmente nos preenchemos com toda a classe de assuntos e não estamos satisfeitos. E então, como organizamos a vida? O que pertence ao homem e a tecnologia, está tudo bem. Tomaremos o que é beneficioso. Há coisas que não são benéficas. Devemos melhorar e trazê-las a casa. Não estou contra este avanço tecnológico. Por exemplo, os Amis nos Estados Unidos não são tão felizes. Não creio que são. Eu os investiguei, viajei através de todos esses lugares
A mim gosta-me estudar estas coisas. Não é que eu os compreenda, mas quando vejo o seu modo de vida, vi gente que trabalha muito pesado a todo tempo. E apesar de que o egoísmo vai crescendo todo o tempo, são pessoas como nós, pessoas que têm o mesmo desejo. Não têm rádio nem eletricidade. Estão completamente desconectados de todos, mesmo que podes entrar ali livremente, ao negócio, ao restaurante. Eles fazem tudo por si mesmos. Mas vemos que é um trabalho muito difícil, muito pesado. E não sei se tudo é contra a tendência geral. Então a diferença entre o modo de vida e entre a essência do homem, penso que se nós podemos deixar o trabalho pesado, porque é que não o fazemos? Fora isso, faz 1000 anos, há 30 mil anos atrás, o homem primitivo, podemos dizer, vivia de maneira muito livre. Não estava todo o tempo preocupados pelo alimento. Eles saíam por um dia, caçavam algo, ou saíam por um canto de dias. Não comiam todo o tempo, não eram como nós. Estavam mais acostumados a sofrer a fome. Não tinham problema com isso. Não tinham que comer todo o tempo. Pescavam. Não pescavam todo o tempo. Tinham uma sensibilidade muito menor com relação ao alimento. Nós, a cada tantas horas, 5 vezes por dia, devemos comer, a cada 2 horas. É quase um envenenamento. Não há nada que fazer, por isso não penso que nós devemos estar contentes que temos o tempo livre. Nós voltamos, na verdade, se organizamos a vida de uma maneira geral, voltamos ao modo de vida como o homem. Até há 20 mil anos. Não voltamos ao mesmo modo de vida. A repartição, por exemplo, vamos ao trabalho, trabalhamos 2 horas e é suficiente. Para que necessitamos trabalhar mais? Nada na vida antiga não honrava, não juntava, não tinha algo que estava preparado para ele. O desejo de comer algo, não estavam preocupados para trabalhar, mas o conteúdo da vida se largou. Nós devemos preocupar-nos com mais coisas. Agora devemos preocupar de menos. Devemos trabalhar mais para que tenhamos o suficiente para poder viver todos os anos. Eu trabalho há 40 anos. Para quê? Esse tempo vivi. A gente chegava até aos 30 anos. Hoje vivemos 90. Tenho que trabalhar muito para ter uma boa velhice. E quando chego ali, a ordem da vida não é fácil, é um caminho difícil. Se pudéssemos fazer uma crítica sobre a nossa vida, veríamos que, na verdade, não há benefício em tudo isto. Todo o tempo estamos em trabalho. Todo o tempo. Quanto mais trabalho, tão pouco trabalho é difícil para a nossa felicidade, nem de uma maneira nem de outra. Então, o avanço tecnológico e todas as nossas intenções para encontrar o caminho da felicidade, não podemos compreender o que é que significa ser felizes. E se nós somos capazes de chegar a isto, isso por si
Qual é o modo de vida do homem feliz? Se pudéssemos, de certa maneira, chegar a uma conclusão geral, pode ser que formaríamos algo de certa maneira. É uma linda pergunta. O homem pode ser feliz? Podemos comer uma cenoura que nos dá prazer. Do lado da natureza, podemos ser felizes sobre a condição que estamos em equilíbrio com a natureza. A natureza inerte, toda a nossa natureza, não está na nossa natureza pessoal. A natureza é a família, a sociedade, a humanidade e toda a ecologia. Toda a natureza por si mesma que está à nossa volta. E eu, dentro de mim, em todas as minhas capas, é algo que não está compreendido. Como é que podemos ver? Porque somos muito diferentes. Estamos num choque com o que temos por fora. Mas a minha felicidade pessoal, que vive a sua vida, depende de todo este círculo. É o que disse, sim, claro. Parte do mundo. Se eu temos estes círculos com os quais eu estou em contato, é a base para todos os nossos fracassos. Quando eu vejo o planeta do espaço e faço um zoom e me aproximo, de todas as maneiras posso ver que há certos algo de forma que tem as suas casas para viver, as civilizações parte da natureza, que assim se formam e não que se pode desconectar da natureza. Na natureza, a forma em que vivemos, o processo no qual o mundo está a passar, no qual nós vivemos, estão conectados uns com os outros. Eu, como uma pessoa pessoal, não sinto isto. Sim, porque te formaste no mundo, um mundo imaginário que mostra quanto é, não é cómodo. Desejava perguntar sobre isso. Estamos em equilíbrio com a natureza, então temos um estado no qual há frio por fora, então devo aquecer. Hoje consegui algo e devo. Hoje consegui um mamute e devo colocá-lo encostado para o tempo que tenha fome. O tempo. Tento estar todo o tempo em equilíbrio. Isto cria a minha realidade. E não estou sobre debaixo da pressão de toda a natureza. Eu sinto que estou num equilíbrio. Falo de um equilíbrio distinto. Eu falo se nos focamos nos rangos da natureza, posso ver que tudo se equilibra. E depois de tudo, aqui está o êxito de tudo, a calma. E todos inertes, ativos e viventes, o homem que se desenvolve, e o seu desenvolvimento sai do equilíbrio, e aí sentimos os problemas. E o homem todo o tempo está em falta de equilíbrio, está a desenvolver-se, muda coisa, é egoísta, deseja ter êxito sobre os restantes. E esta força de choque na sociedade traz-nos guerra, conflitos, competição, falta de paz interno. Todo o tempo eu estou a ferver por dentro. Devo ser melhor que os outros, dominar, ganhar, ter êxito. Vejo o vizinho, a sua esposa e qualquer coisa. Tem um cavalo, um carro, não interessa. Estou a correr, é nisto que eu estou a correr todo o tempo. A natureza me obriga, não sou eu por mim mesmo. Quer dizer, a pergunta é, se nós todo o tempo queremos sobrepor-nos sobre os outros e ter êxito um sobre o outro,
Se desta maneira podemos chegar a uma vida calma, a uma sociedade calma, tranquila. Posso estar num estado de equilíbrio, no qual posso pensar por amanhã de uma maneira tranquila e calma. Que mundo temos para os nossos filhos? É muito mal viver neste mundo. Perdeu a sua esperança. Está depressivo. Drogas, depressões, a primeira doença do mundo, divórcios. O homem não quer ver o seu vizinho, os seus filhos, os expulsa, os rejeita. Temos hoje em dia um estado no qual a gente não deseja filhos. É a reflexão do egoísmo que vai aumentar, que não sinto que já há uma relação com os pais, como vemos, que as crianças saem da casa e os pais os deixam sair com facilidade. Não há nenhuma relação entre as gerações. Não é como anteriormente, todas as gerações viviam numa só casa. Hoje em dia, aos 15 anos já não querem estar em casa. E o assunto é que também a parceira não desejam casar-se, não quero. Me indica o que é que eu devo fazer, onde, quando, não quero. Coisas pessoais, no trabalho não há outra opção. Tenho chefe, está bem, ok, mas também com isto não me pode suportar. Tenho todo tipo de contratos e logo, quando me afasto de todos, de mim mesmo não posso afastar-los. Estou com o meu psicológico apegado a ele. Toda classes tranquilizantes e fumo uma droga para acalmar-me. E isto vem a ser oficial. Podemos ver que o homem está deprimido pela sua própria natureza. Ele não pode suportar nada. E apesar de que nós desejamos mostrar a todas as pessoas, a todos os meios, a maneira de viver tão cómoda, todos apreciam, podemos viajar para apreciar, férias, e à tarde sair, a ter prazer, a clubes. Podemos ver que o homem não escapa de satisfazer-se com isto, não recebe prazer por isto. E não terá um futuro tão agradável, não há por onde receber prazer. Porque de hoje a amanhã me expulsam, me despedem, tudo é esta competência que nos permite a mudança. Se não havia competência, nós estamos sobre a competência, quer dizer, quando chega a depressão, antes da depressão estava em competência. É um sonho americano ganhar mais que os demais. Cada um ganha posse e tem êxito, é algo como se não tivesse limite. Era um sonho. O céu é o limite, cada um tem a possibilidade de avançar independente. Pronto, chegamos a um estado no qual isto já não me interessa, não me importa. Estatísticas, podemos vê-las. A depressão no mundo é algo onde provém que eu não sou capaz de receber preenchimento ao estar em competição com os outros. Estou farto disto. O que é que eu posso fazer mais que ele? Ao contrário, eu coloquei umas roupas em cima de mim, não importa. Não me importa como me veem com estas calças. Não devo correr como o Yudo, ao contrário, não me importa deles.
Não importa o que tenha. Quer dizer, o meu egoísmo todo o tempo é a mudar. Não podemos viver como 30, 40 anos, 50 mil anos atrás. O egoísmo na sua qualidade vai mudando e eu não estou satisfeito deste alcance consegui. Quer dizer, cada vez chego a uma qualidade distinta e hoje é como se fosse. Não é agradável. Estamos sempre em competição ultimamente. O capitalismo 200 e 300 anos atrás vem até hoje em dia. Mas, de todas as maneiras, hoje em dia não podem encontrar muita gente que vive em bem-estar, que eles investem em certa classe de carreiras e competências com o propósito de não pensarem em nada para estar nisto e viajamos o ritual e sábado e coisas assim. Nós formamos para nós uma classe de carro que nos faz correr uma carreira que elevamos e esta também leva a nós. O Estado, segundo os dados de hoje em dia, o Estado não é bom. E penso que todo o problema é que não é o avanço tecnológico, justamente. Não é que podemos avançar mais e mais e mais. Não devemos pensar como podemos avançar o homem para a felicidade. E isto depende do equilíbrio. Não é só a tranquilidade. Pode ser uma vida muito agitada, boa, mas que me sinta bem nela. Que esteja satisfeito nisso. Que classe de vida devo ter para que me sinta bem? Tomamos, por exemplo, 5, 10 condições, sim, exigências, sim, veremos maiormente como uma pessoa comum. O que parecerá bem, o que é que necessita. E este homem, não importa onde vive, vocês dizem que há algo comum neles. Conheço pessoa de Sul-América, Sibéria. A pessoa é a pessoa e é especial no nosso mundo, que é redondo e global, que todos se alimentam do mesmo, vivem, utilizam os mesmos aparelhos, as mesmas coisas. Não pensam que temos hoje em dia grandes diferenças. A diferença está num estilo só. A verdade é que, de um aspecto biológico, estamos na mesma base, não há nenhuma diferença. O que é que são as coisas que esperamos para um futuro? E o que é que devemos comprovar, diz Rav, que são as necessidades do homem para ser feliz? Sim. Família. Eu direi que não. Então eu digo, muitas vezes a pessoa me diz, eu trabalho muito porque o faço para a minha família. Porque ao final, depois do trabalho, tenho muito prazer com meus filhos, a minha família, depois de tudo lá, muita inocência nisto. Mas também vejo com pena que não é a família com a qual eu cheguei, mas a que formei. A família como uma bandeira, uma espécie de êxito. Meus filhos são, quando eu tenho êxito, eu tenho na família, não para ter prazer com eles, mas para apresentá-los aos restantes. Mas, na verdade, desejo encontrar prazer porque encontrar conexão dentro da família. É algo que eles têm menos e menos por fora. Muito menos conexão por fora. Penso que neste estilo as pessoas têm amigos, mas
Há muito cuidado, muita proteção. Não é porque nós fizemos estas relações na sociedade, mas porque nós somos distintos. O homem faz tudo o possível porque ele vai a mudar o egoísmo e não necessita de amigos. O nosso ego é assim, não tem necessidade já. Também com as crianças, a esposa, também na família, com os pais e familiares. Eu me afasto de todos. Eu desejo ter prazer, mas que viva bem, para o meu prazer, nada mais. Mas na verdade, felizar a família. Isso chamamos família. O esposo está no seu canto com o computador. Eu necessito fazer a família. Que família? Do que é queres ter prazer da família? Cada um está no computador, no seu quarto. Quer dizer, este nosso egoísmo não é que nós estamos obrigados a isto, mas nós nos formamos assim. Cada um, se não tem isto, sentimos entre nós esta relação é má. Devemos estar afastados uns dos outros, atrás da sua máquina, do seu computador, no seu canto. Então sentimos que estamos relacionados de certa maneira, mais próximos. Quando estamos mais próximos, saímos juntos a algum lugar, eu, o meu esposo e as crianças, ou ficamos em casa. Não há computador, não há nada. Não há televisão, não há computador, estamos em casa, então. Assim é o dia do perdão, então, com o seu livro. Temos que falar uns com os outros, quer dizer que há algo na alma da pessoa, nos seus desejos, porque no ranking biológico somos um ser, mas não em relação à nossa carne, mas em relação à alma. É a alma que faz a mudança, o desejo de receber. O egoísmo vai-se mudar. O que é que desejo receber? O que é que posso ter prazer? O que é que resulta hoje em dia? Eu estou num estado no qual, na verdade, estamos próximos. Tenho certa relação, encontro uma esposa, tenho uma criança com ela, mas nos preocupamos uns com os outros, mas assim deve estar organizado de tal maneira que cada um tem a sua liberdade. Tu também conheces famílias que se viajam e tiram férias independentes uns dos outros. Sinto liberdade nas férias, no trabalho. Muitas vezes ao viver assim, eles não podem fazer por si só. Nós devemos conhecer o nosso ego, o nosso desejo de receber, que nos obriga a ser estas coisas, a estar na nossa casa onde nada nos obriga. Cada um no seu canto, com as suas coisas, num quarto para a criança, um quarto para uma menina, para o menino. Cada um no seu canto. Só nos encontramos na cama. Então podemos ver, com relação aos nossos pais, aos nossos avós, que a próxima geração será algo. Faremos criança através de incubadoras. Não sei como. Quer dizer, devemos ver. O desenvolvimento é muito rápido, geração em geração aos nossos dias, e nós não compreendemos como a tecnologia, a geração anterior não conhece a tecnologia de hoje. Também na vida é assim. Então,
Pode ser que o amem de uma maneira. Pode ser que o amem é virtual, eu penso que não é correto, coisa que não entendo corretamente que o amem, psicologicamente o homem necessita ver as pessoas ao redor. Se o homem pode estar em contato, se nós, então a primeira exigência da felicidade na família, então tu vês quanto que estas coisas estão muito turvas. Não simplesmente entram na sua essência, mas não sei o que significa a família hoje em dia. Pode ser que a família hoje em dia é, na verdade, cada um de nós tem uma família, mas não é o mesmo termo que anteriormente. Se invisto muito muito na minha família, nas crianças, eles necessitam da sua mãe, eles necessitam da mãe, a roupa limpa, dinheiro, comida. Eles têm internet, não penso que eles necessitam da sua mãe, dos seus pais. Para que necessitam dos seus pais? Então passamos de um estado de equilíbrio no qual sentia até um estado no qual hoje em dia o melhor é estar só, necessita destas coisas. Por isso eu digo que nós devemos chegar a um equilíbrio, que esse equilíbrio, não sei, diz o Rav, e eu serei feliz. Por isso, a primeira condição é ser feliz. A família está bem, mas que classe de família? Estará em equilíbrio, que termino em equilíbrio, que trabalho em equilíbrio, em sociedade em equilíbrio. Quer dizer, em cada coisa devo ver quanto eu estou em equilíbrio com estas condições externas. Sim, devo ver por quanto eu estou em equilíbrio com a família, com o trabalho, com a nação, o país, com todo mundo. E a humanidade, porque depois tudo depende de todos. Com a natureza, a atmosfera e o clima. Toda a classe. Todos vemos o que acontece atualmente. Podemos dar os exemplos mais notórios. Faz anos que não pensamos o que acontece nos polos, que está relacionado connosco, e vemos que isto se torna em ondas, e são exemplos notórios que nos influencia disto, mas você disse que o mundo equilibrado necessitamos todos estes círculos de trabalho, família, não sei se necessitamos ou não, segundo o nosso ego avançamos. E se dentro desse ano o nosso egoísmo não necessitamos da família e faremos assim, de outra maneira, então será de outra maneira. Hoje em dia, quando as nossas crianças falam sobre a maioria do mundo não deseja casar-se até a idade de 30, 40 e vivem um com o outro e mundo várias vezes até aos 50 anos. Eles, se fosse há 50 anos, veriam isto como uma prostituição. E não temos que fazer, aceitamos isto de uma maneira como se fosse entendido, compreendido. Sim, eu já sou velho, mas vejo como se relacionam com isto como se fosse algo comum, acostumado. Quer dizer, na minha infância não era assim, diz o Rav. Recordo que havia, eu recordo, até uma pessoa que se divorciava devia pôr um aviso no diário que esta família se divorcia e vivia numa aldeia não muito grande, 300 mil pessoas mais ou menos, segundo, mas era algo obrigatório. Se divorciasse, deveria colocar um aviso. Era um grande. As crianças eram miseráveis hoje em dia.
Eu proponho, o que é que proponho? Eu proponho estar em equilíbrio, diz o Rav. Chegaremos a isso. Para resumir, se algum tempo desejamos a chegar ao equilíbrio através, quando eu tenho a carência e eu preencho com a família ou trabalho, hoje eu sinto menos e me relaciono com a classe de conexão com o trabalho e a família. Parece que hoje em dia nos encontramos numa classe de desejos tal que não tenho prazer com a competição, já estou farto disso. Não tenho prazer na vida familiar, nem das nações, nem tampouco a humanidade em geral. Estamos numa depressão tal, se não há outra opção, seguimos em diante. Muita gente deixa o seu lugar de um lado ao outro, vai para um lugar mais cómodo, não se importa de nada. Há tantos milhões de gente que sai dos seus lugares e mandam dinheiro para casa, que classe de vida, não tem família, não tem um lugar. Há muito sofrimento no mundo e também muita comodidade. Parece que nós não somos capazes de encontrar uma solução fora. O homem em si mesmo e o homem por si mesmo não tem, na tecnologia, como dissemos, existe os círculos, a sociedade, só não sabemos organizar as coisas para ser felizes. Na natureza, já dissemos que a felicidade é primeiro de tudo equilíbrio, calma. Que não há pressões sobre mim, sobre alguém, ou de alguém sobre mim. Estou de estado de ser o melhor estado. Não falamos sobre amor, toda a classe de adesão. Então devemos ver que cá o ponto mais importante é que nós não somos capazes de mudar nada por fora, porque não é que se não mudamos e não chegamos à nossa felicidade, mudar algo dentro da pessoa, temos uma compreensão nos últimos 20 anos na psicologia que desenvolve e parece ir nessa direção, que se chama psicologia positiva, que se ocupa menos de preocupar-se das desordens mentais, mas ajudar o homem a encontrar a felicidade. Vamos ser bons, vamos a tratar bem o outro, vamos mudar como nos aproximamos das coisas. A metade assim, e ficam felizes por isso. Eu fiz há 30, 40 anos isto. Também se chama psicologia de agradecimento. A possibilidade de agradecer sobre o que temos. Há um doutor, tem um doutor que falo com ele de vez em quando, e me mede a pressão arterial e tem uma música bonita e ele está sentado e todo o tempo eu vejo que ele faz um esforço. Tem toda a classe, todo o tempo está a fazer esforço. Pode ser que na verdade ele nos compense, mas o nosso egoísmo passa por isto, destrói tudo. A tua vida não vale nada, termina com a tua vida já. Não podes estar todo o tempo em preparar-me um sítio agradável para que eu pergunto sobre isto, porque esta psicologia positiva, claro que todos apoiaremos, porque não aceitam, isto se aceita, vive amor. Não é que nos convence tanto.
É como as drogas, justamente, mas quando venham a dizer que esta é a solução, sim, vamos fazer de nós uns bonitos bonecos e acabou. Não sei o que significa lindos bonecos. Vamos fazer coisas de plástico para que sorrijam uns aos outros. Vocês dizem o que é encontrar o bem dentro disto. Todo tempo nega avançar-me. Não estou satisfeito. Você disse que o resultado é importante. É suficiente mudá-lo quando tem um tema tão difícil por fora. Mesmo que dês um mês de férias e um bom trabalho e o resto do tempo livre, ele terá um saldo suficiente para manter a família, terá felicidade na sua vida, é uma direção. Então eu pergunto, com isto, se dermos isto ao homem, com isto estamos na felicidade? Não. Penso que parte da gente se dirá assim, que parte da vida. Eu vejo a países escandinavos o nível de suicídios, o nível de vida é muito alto. E quanta depressão, quantos medicamentos, quantos suicídios. Não falo sobre nós somos nós. Diz isto aos escandinavos, aos italianos. Entendes? Eles não são capazes de quer dizer que o nível de vida não fala sobre a felicidade interior do homem. Isso por si, o que é que devemos fazer? Com o que é que o homem tem prazer? Damos tudo com isto. Pode ser que demos isto podemos dar isto aos nossos inimigos para que se matem. Vemos que com isto o homem mais rapidamente chega a um vazio. Pelo menos com isto tem uma luta para existir. Dizemos que na Escandinávia não temos problemas porque não tem que conseguir, não tem que alcançar, tem o vazio interno, porque não tem com que ocultar este vazio interno, com as preocupações. Não há preocupações, todo vazio, um deserto, e as pessoas são assim, não podem suportar isto. Então, onde está a felicidade? Muito vazio. Pode ser aqui o lugar onde podemos compreender o mundo. A psicologia para compreender o homem. Pode ser que estamos ampliando. Penso que se eu trato de, na verdade, muito brevemente mostrar todos os modelos que estudei, que trabalhei com eles, que encontramos nos livros, a aproximação freudiana que fala do homem, que está movida das suas paixões. Temos aqui estas paixões, o mais significante, o desejo de receber prazer e também o seu desejo evitar a dor. Encontramos nisto também o impulso sexual, que isto é o todo desejo de receber prazer. E também há muita agressão nisto. Paralelamente, um impulso tal deve mostrar tudo à frente da sociedade, porque ele não pode ter o que deseja, ele deve viver na sociedade, então ele deve aprender as limitações para poder juntar-se dentro da sociedade uns com os outros, por falta de outra opção. Não é algo que, na verdade, então, disto, queres explicar o que significa felicidade?
Não. Perguntamos porque é que não chegamos à felicidade, porque a alma do homem está feita de tal forma e desejamos entender que ele não pode chegar hoje à felicidade e tampouco terá êxito nisto. Sim, mas nós desejamos imaginar-nos em que condições o homem será feliz, um momento, dizemos. Então, temos que ver outros modelos no qual o homem necessita de uma essência, um propósito. Através de modelos mais modernos falam do homem que não encontra a história da sua vida, que ele se encontra a si mesmo. Uma vez nós pensamos quando ele era jovem e tem frente a mim outros 50 anos. 100 anos, por exemplo, há 100 anos pensavam que isto era avanço. Há 50 anos pensavam que era a ciência, que o homem se vai desenvolvendo. Ele sabe todas as horas, interessa todas as coisas, tem o prazer das fotos, das obras de arte, logo a descobrir um mundo melhor frente a ele. Desenvolve a ciência, voaremos a outros planetas. Eu recordo que sonhávamos sobre isto, quando isto era atrativo. No entanto, é algo muito bonito. Não creio que os ninhos olhem para o céu. O romântico nisto desapareceu. Não vemos as estrelas. Pode ser que surgiram estas estrelas com estes filmes de Hollywood. Há 50 anos era algo. Era um sonho. É algo que valia a pena viver por isto, que a isto chegaremos. É a continuação da vida que vivemos cá, no planeta Terra. Está bem? Não desejo já a educação, a arte, não desejo obras de arte, música. Eu penso que ali será algo. Ninguém sabe, mas vim a saber que encontraremos para além do horizonte. E também os sonhos são um encontro com outras espécies. Sim, é algo. E depois isto acabou. Até o programa do espaço terminou. Não necessitamos da Lua, nem de Marte, nem nada. Sim, continuamos com isto. Sim, mas só do exército, pessoas do exército que têm isto. Mas não que nós, as pessoas, perdemos isto logo. O propósito, um propósito muito elevado. O homem sempre tem a sensação de não nos ajudará isto, diz o Rav. E se chegamos a uma tecnologia tal que podemos escapar para algum lugar, então nós podemos fazer cá uma vida distinta, na qual não devemos escapar. Um compreendimento de um homem distinto, uma pessoa distinta que poderá ter uma vida melhor cá. E poderemos sair à distância. Mas eu digo, podemos ver quanto o nosso egoísmo, o nosso desejo de receber, o nosso propósito, quando rapidamente seja cambiado mudado enquanto nós, e rapidamente na nossa evolução. Primeiro, o meio da Segunda Guerra Mundial, depois o espaço e todo o passo de coisas, e podemos ver que tudo acabou. Antes, tudo podíamos viajar ao estrangeiro, ver coisas, mas quando sim, viajamos, como tu dizes. Mas não mais que isso, tratamos de viajar onde os vizinhos viajam. Mas também nisto não há nada que se renova, não há uma pessoa que esteve ali
20 vezes nesse lugar, e então resulta que direi a verdade, o que eu penso com respeito a isso. Eu sinto que o homem, na verdade, não pode renunciar. O meu ponto de vista é a relação. Na verdade, necessitamos de uma relação humana, pessoal. Isto é o que a gente chama família, é algo, um desejo. Temos a necessidade de uma relação pessoal. Parece-me. Vou tratar de explicar, diz o Rav. Pode ser que o termo seja assim, que nós saímos de toda a classe de metas que vimos nelas, um certo preenchimento e felicidade, algo externo. Não é, na verdade, uma vida comum. E não é na educação que hoje prezamos a educação e não porque não nos importa sobre os nossos filhos. Não se importa da educação, vemos que isto não dá nada, não dá nenhum resultado. Fora disso, desprezamos a educação. Não porque não pensamos que isto nos dará algo. Então o que importa se está educado ou não, não vejo aqui nenhum benefício com isso. Então não é na educação, na ciência, não é na vida familiar, no trabalho que se vai mudando e se termina. Não há nada e finalmente também na vida geral. E penso que esta depressão geral que chega a embarcar depois de tudo, vejo que tudo esta vida é um vazio. Vazio de prazer. Deve trazer-nos, na verdade, a uma conta nova, na qual nós podemos ter prazer do amor mútuo, num nível tal que não tivemos anteriormente. Estivemos em toda a classe de competências. Não importa. Todas três de preenchimentos egoístas. Agora pode ser que nós tenhamos certa exigência de voltar os nossos mesmos, esta mesma relação, as quais tivemos há 50 mil anos. De novo, voltamos atrás, sim, esta relação boas, lindas, como foi um dia. A tecnologia, eu não recuso a tecnologias, pode ser que nós possamos ter prazer, que nós formamos uma relação entre nós de tal maneira, de maneira artificial. Formamos entre nós uma relação que, na verdade, teríamos prazer, não de que sorrimos uns para os outros. É uma mentira. Possível. Não externo, mas, na verdade, chegamos a uma relação em que me sinta bem com os outros e todos comigo juntos, que teremos prazer de uma classe de família, uma sensação de família, um estilo distinto, não só meu. Sim, diz o Rav, porque eu digo isto, porque depois de tudo hoje em dia, na maneira em que vemos esta dependência mútua, é tão grande. E as relações de entendimentos entre os outros é tão grande, e a dependência entre todos é tão grande. Pode ser que esta a origem dê origem ao meu prazer, ou como opera. Eu procuro em que encontrarei uma boa sensação, e não no plano no qual todo o tempo estivemos, na vida comum. O que pode ser algo, uma elevação sobre todas estas coisas supérfluas que passaram de uma maneira ou de outra.
sobre a materialidade, vamos ver o que é que a natureza nos traz, o que é a ciência nos exige. Nós nos encontramos unidos, todos ao redor de um planeta, relações mútuas, que perdemos, por um lado, a família e os familiares, que eles estão afastados de nós, quer dizer, mais e mais, fazem para mim todos como igual. Não me importa, não se importam uns dos outros, mas para sermos mais próximos uns aos outros. Resulta que, assim, parece que isto é o que a natureza exige. Por um lado, rompe, quebra-nos todas as relações anteriores da família, da nação, dos países, dos povos, sim. É como uma salada. Queres isto? Não. O nosso desenvolvimento faz isto. Não marco nada, mas falo sobre a tendência, o que acontece. Então, todas as nossas relações que estiveram entre nós, tudo se quebra. Entendemos que dentro entendemos que todas as coisas se quebram. Todas estas relações se arruinam na educação e também na tecnologia, da comunicação entre nós, todas as coisas. Mesmo que nós estamos relacionados, unidos, de maneira geral, nós estamos quebrados de maneira pessoal. Tens aqui como uma tendência que todo se quebra por dentro. Isso reforça mais globalmente por fora. Quer dizer, temos mais relações e dependências entre os países. E a pessoa passa a ser mais temerosa, como se a natureza nos empurra em estar unidos com todos, sentir que eu sou parte de todos e todo mundo me importa o que acontece por ali. Antes não me importava. O que é que me importava fora da minha aldeia? Hoje em dia não me importa, mas a minha influência sobre mim sempre será assim, porque a família é mais importante que os restantes, porque todos dependem de mim aqui. Hoje em dia podemos ver que, por isso penso, que se hoje em dia estamos numa tendência tal que as relações vão se acabar e as conexões se vão aumentando, isto nos obriga a... Também vejo que todos os países e nações estão dependentes uns dos outros. Por isso, e cada país vão se derrumbando. As fábricas saem para fora, vão para o estrangeiro, passam daqui para ali. Quer dizer, as fronteiras se anulam. Também as fronteiras na família, na nação, também na economia, na indústria, em tudo. Também na língua, no inglês, parece ser a língua que se exige em todo o mundo. A rede internet nos une, todos os estándares no mundo, quer dizer, estamos a formar globalmente. Pode ser que, desta maneira, devemos falar da pessoa global, que tenha prazer de algo que pertence a um novo nível e então se encontrará a si mesmo feliz. Que todo este tempo que passamos, toda esta época que passamos, digamos, 100 anos ou até 50 anos, estavam correndo por algo, uma tendência. Estava claro que tinham prazer de uma comida, depois da educação, depois da ciência, do espaço, do desenvolvimento. Hoje em dia, então pode ser que seja algo oposto.
desta coisa interna que estamos unidos para fora, ser um homem mais global. Quer dizer, devemos aprender a chegar a uma aproximação na família, chegar a estarem felizes com todo o mundo. Essa é a nova etapa de equilíbrio. Pode ser com isto, não terei felicidade cá, eu busco a fonte do prazer. Com isto começamos, sim? Que diz sobre isso a psicologia, sobre a globalização. Eu não encontrei, há um ramo que é menos conhecido, pelo menos para mim, que se chama psicologia, entre vós. E se o homem necessita de todas estas coisas, há muitas exigências pela psicologia sobre problemas que se vão ocorrendo através de toda a globalização. Por exemplo, o desemprego foi visto um trabalho sobre psicologia clínica que se ocupa de toda a classe de desordens mentais que o homem e todos os problemas que traz o desemprego, porque o desemprego hoje em dia traz a depressão, todas as crises, e então há uma exigência relativamente à psicologia estar de acordo com isto, ajuda a trabalhar rápido e fazê-los felizes. No entanto, não se pode envolver ao trabalho porque já não há trabalho, mas pode ser que encontre um caminho para chegar à felicidade, sim, algo assim. Porque o lugar da psicologia é ajudar o homem a estar no seu lugar, encontrar o seu lugar e fazer uma mudança dentro do que encontramos hoje em dia. Pode ser que na sociedade, no homem, fazemos uma pergunta: qual é, onde podemos encontrar a felicidade? Pode ser pessoal, pode ser que não seja pessoal. Pode ser que dependa de muitas coisas que acontecem ao redor, sim. Mas se o homem, sem estar ocupado do que tem por fora, não pode ser feliz. Não entendi corretamente. Nós devemos ver o nosso egoísmo. Se me preocupo por mim mesmo, pelo meu egoísmo, pela minha família, não serei feliz? Não. Já saímos disso, já crescemos. Isso já terminou. Quer dizer, temos aqui uma cidade que o homem tem que fazer uma mudança. Pode ser, tem que ver o que tem por fora, e pode ser, se vemos toda a tendência hoje em dia, como passamos as fronteiras e chegamos dos pequenos ao grande, e toda a felicidade passa a ser das crianças, da família, do país, a todo o mundo. Quer dizer que devo ver, pode ser que a minha felicidade, porque não posso encontrar agora na família, ou na sociedade maior, pode ser que a minha felicidade é estar relacionado com toda a humanidade. Se hoje em dia nos encontramos de uma maneira global, dependente uns dos outros, pode ser que não hoje, pode ser que este passo, pode ser que vamos encontrar nisto, que é o que me dará prazer, que me preencherá. Quer dizer, devemos também compreender esta percepção que o homem deve encontrar o seu lugar no mundo, entender o seu posto no mundo. Direi o meu ponto de vista, penso que há uma mudança de paradigma, que se antes tiveram todas estas tendências, todas as minhas inclinações da pessoa, sim, buscar preenchimento, felicidade em algo que está próximo de mim, que está dentro, família, amigos, familiares, trabalho,
algo dentro, hoje em dia quebrou-se, rompeu-se e passou a ser por fora de mim, no mundo global, de todas estas relações internas, não pode receber delas prazer. E então não tem outra opção onde receber com quem me preencherei. Certo que tem supermercado e tem conhecido, mesmo que tenha tudo, mesmo que vemos que o mundo não vai nesta direção, digamos que sim, não tem nenhum prazer. E o homem sem prazer não pode viver. E então aqui posso ver que a tendência é desde dentro para fora, dentro, intro e extra, para sair para fora, juntamente. Se hoje em dia estaria relacionado com uma sociedade global, um mundo global, sentiria distinto. E pode ser que esta é a fonte de prazer. Como antes tinha prazer da família, do trabalho, de algo que está ao redor de mim, no lugar. Pode ser que cá a nossa natureza faça uma mudança, um paradigma, uma mudança grande, de dentro para fora. Por isso nosso tempo, estes tempos são tão especiais, por isso não encontramos neles. Não encontramos a direção correta, não encontramos a direção, não encontramos até hoje em dia, que é o oposto complemento, é completamente oposto à nossa sensação interna. Por isso, não compreendemos esse estado que estamos a sentir, que estamos dando voltas e que estamos a voltar de dentro para fora. Isso é a crise por um lado. Por outro lado, a crise é o lugar onde podemos crescer, o novo nascimento, e isto não podemos ver, não podemos perceber. Vemos a metade vazia, o meio preenchimento. Não o vemos. De dentro da dificuldade está uma nova oportunidade, diz Einstein. São como dores de parte. Então, eu definiria assim estes tempos. Os tempos são difíceis porque vemos que no passado, quando buscamos no passado, não podemos encontrar prazer, propósitos claros. Tudo terminou. Terminou na verdade. Apagou. E as coisas novas nós encontramos em algo que não podemos perceber, não podemos encontrar. Porque estamos a ver desde o ponto de vista antigo. A indústria, a economia, a família, todas estas coisas vemos desde o ponto de vista que víamos anteriormente e não podemos ver a nova forma, completamente nova. Não a conhecemos, não a reconhecemos, não podemos formar algo novo, porque todo o conhecimento anterior não nos faz mais sábios. Por isso, todos os sábios hoje em dia não nos podem dizer sobre esta crise nada. Não podem nos dar o caminho como sair. Ouvimos que todos estão de acordo em que o Estado é um Estado completamente oposto. Na verdade, o embrião é o que está para fora, ele chega de um lugar completamente diferente, no qual recebeu todo o alimento, tudo o que necessitava. Mas nós estamos num estado no qual este processo do nascimento podemos reconhecê-lo, compreendê-lo, falamos disto. Isto sentimos todos. De todas as maneiras dizemos que isto passa sobre nós e assim nos encontramos. Tivemos uma parte adicional que nos diz sim, vou nascer. É a parte do homem que está a observar, o homem futuro, o homem por vir, com novo conhecimento, nos tempos mais difíceis.
que são estas dores, tomamos esta metáfora. Por isso chama os dias de Messias. Neste curso desejamos apurar o nascimento. Nós desejamos apurar, se é possível, apressá-lo e compreender este processo e ver nele o lugar do homem, da sociedade, como digerir estas coisas. Quem pode fazer aqui? A pessoa que ajuda o parto. A pessoa, o ambiente que nos pode apoiar, como posso formar estas coisas, mesmo que nós estamos dentro do processo, como nós, de nós mesmos, nós tiramos ao novo mundo, de dentro para fora. Sim. Esse é o problema que devemos resolver. E também como podemos explicar isto aos restantes, de uma maneira que se possa aceitar. E que vocês disseram é que cá, uma direção ao qual devemos caminhar, é algo que pode dar a nascer um novo mundo, o homem pode dar a nascer um novo mundo. Nós não fazemos nada, nós só devemos aprender o que acontece connosco em relação a isto. Se compreendemos a forma anterior e compreendemos o novo mundo, e ao compreender o novo mundo, porque viver, logo descobre nisto uma nova meta. Sim. O que é que significa novo? Um preenchimento do egoísmo que se encontra agora em mim. Este novo egoísmo que está de acordo com o novo mundo. Não vejo preenchimento no posto anterior, por isso me sinto mal. Por isso, o feto que está dentro do ventre deve nascer. Antes estava bem e hoje já não tem lugar. Como se a mãe já não se suportasse. É hoje o que sentimos hoje em dia na sociedade humana, na economia, na sociedade, em todos os lugares. Isto nos oprime e nos tira fora, nos empurra para fora. Como podemos ajudar a poder ver o futuro? Que dentro desta passagem de uma luz, porque é tão temeroso deixar o que conhecemos e ir em diante. Penso que não é tão perigoso. E já estamos há alguns anos nesta crise e é mais fácil de explicar às pessoas o que está a acontecer. Então, existem protestos, desemprego, crise na educação. Penso que hoje em dia é mais fácil explicar ao homem de todas as maneiras é capaz de entender algo novo que não existia anteriormente. Começamos a falar hoje em dia e na televisão já podemos ver na televisão que falamos sobre isto. Posso ver isto em todos os lugares. Que não ocultem isto. E quando tem gente no mundo, dos bancos, de todas as indústrias, políticos e sociólogos que falam, temos um novo mundo. E por isso temos uma possibilidade de poder explicar isto às pessoas. Quer dizer que se temos um novo mundo, o homem deve aprender. Não o mundo onde falamos de uma maneira agradável, mas no novo mundo não sabemos como proceder. A pergunta: o que é o novo mundo? Quais são as suas leis? Como explicar isto às pessoas para que possas compreender isto, para que não o rejeitem, porque é contra as suas comodidades. Eu trago algo que não estás acostumado, então não tem sabor, não será saboroso, até que tu não compreendas, até que não entendas que isto é saudável. Na verdade, nós estamos a formar-nos. É algo que compreendemos, que adquirimos.
E o mais importante é explicar. A educação deve começar que ali existe o lugar de prazer e toda esta confusão, através da confusão nós adquirimos as novas carências, os novos desejos. Nós recebemos um gosto para algo, porque devemos passar estas pressões, não ser indiferente a esta crise nos está a sacudir, não nos deixa indiferentes, sacodem-nos, não sei, agora se abre algo novo, então eu terei prazer, devo tomar a minha carência e os gostos por fora. Não posso dizer algo que é provei, não sei como é, não sei como sinto, não tenho carência para isso. Por isso, não posso descobrir o prazer. E ao encontrar-se, o desejo com o prazer é a felicidade. Não sei como encontrar, não. Nós não olhamos isto. Pode ser que esteja muito próximo, como na psicologia, fixa-te. Não sabia que estava aqui, não entendia. Graças. Obrigada. Nós devemos desenvolver uma aproximação. Então cá, vamos fazer uma pausa e terminamos aqui o programa e passamos à próxima. Muito obrigada.